A chuva martelava contra o asfalto quando Jonatas viu algo que fez seu sangue gelar. O menino negro de 8 anos, que sempre implorava por moedas na porta do seu escritório, estava correndo desesperadamente pela rua carregando algo envolto em trapos sujos. Mas isso não era apenas uma coisa. Eram duas pequenas formas se movendo fracamente contra seu peito magro. Bebês. 2 recém-nascidos. Mal vivos nos braços de uma criança que mal conseguia cuidar de si mesmo. Jonatas pisou no freio de sua Mercedes preta, o coração disparando. Por 3 anos, aquele garoto aparecera toda manhã na mesma esquina com os mesmos olhos grandes e suplicantes. 3 anos jogando algumas moedas pela janela do carro, imaginando que isso era suficiente para acalmar sua consciência de milionário. 3 anos fingindo não ver a fome crescente no rosto daquela criança. Agora, vendo o garoto tropeçar na chuva torrencial enquanto protegia 2 bebês com seu próprio corpo, Jonatas sentiu algo queimar em seu peito. Uma mistura de horror e vergonha que ele nunca havia experimentado em seus 50 anos de vida. O garoto desapareceu em um beco escuro entre prédios abandonados. Jonatas hesitou por apenas um segundo antes de sair do carro, deixando-o ligado na chuva. Suas roupas de grife ficaram encharcadas imediatamente, mas ele não se importava. Precisava saber o que estava acontecendo. Seguiu os sons abafados de choro vindos das profundezas do beco. O fedor de esgoto e mofo invadiu suas narinas enquanto caminhava através de destroços e lixo empilhado. Suas mãos tremiam, não apenas pelo frio, mas pelo crescente conhecimento de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Uma luz fraca emanava de uma abertura na parede de um prédio condenado. Jonatas se aproximou devagar, o coração batendo forte no peito. Através do buraco irregular na parede, viu uma cena que tirou seu fôlego. O garoto havia construído um pequeno abrigo usando caixas de papelão e lonas plásticas. No centro daquele espaço minúsculo, estava alimentando os 2 bebês com água morna de uma garrafa plástica furada, movendo-se com cuidado como alguém que fizera isso centenas de vezes. Seus próprios lábios estavam rachados de desidratação, mas ele não bebeu uma única gota. Calma, meus anjos. O garoto sussurrou para os bebês, sua voz rouca mais madura do que deveria ser. Papai vai conseguir mais comida amanhã, vocês vão ficar bem. Aquela palavra cortou Jonatas como uma lâmina. Um menino de 8 anos chamando a si mesmo de pai de 2 recém-nascidos, assumindo uma responsabilidade que destruiria adultos. E ali estava ele, um homem com mais dinheiro do que poderia gastar, percebendo que sua caridade diária de algumas moedas era uma piada cruel diante de tamanha realidade brutal. Os bebês choravam fracamente, suas pequenas vozes ecoando contra as paredes úmidas. O garoto tirou sua camisa rasgada e os envolveu nela, deixando-se o corpo magro e exposto ao frio. Jonatas então viu algo que parou sua respiração completamente. Uma marca no braço esquerdo do menino, uma cicatriz profunda em forma de T, claramente feita por um ferro quente. O mesmo T gravado no logotipo de sua empresa, Turnfield Industries. O mesmo símbolo que seu sócio, Ricardo, insistira em marcar em propriedades especiais durante os dias mais sombrios de seus negócios. Jonatas recuou instintivamente, sua mente lutando para processar a conexão impossível. Aquela marca não podia ser coincidência. Alguém havia marcado aquela criança com o símbolo de sua empresa, transformando-o em propriedade, em uma coisa. O garoto pareceu sentir sua presença. Virou-se devagar, seus olhos encontrando os de Jonatas através do buraco na parede. Não havia surpresa em seu rosto, apenas uma tristeza ancestral e cansada que não pertencia a uma criança. Você veio me buscar? O garoto perguntou calmamente, instintivamente protegendo os bebês contra o peito. Jonatas não conseguiu responder. A pergunta carregava um peso que ele não entendia, mas que o aterrorizava. Buscá-lo de volta. Por que uma criança faria tal pergunta a um estranho? A chuva continuava caindo lá fora. Mas dentro daquele buraco escuro, Jonatas enfrentou a primeira verdade real de sua vida. Sua fortuna fora construída sobre o sofrimento de inocentes, e agora, confrontado com aquela marca queimada na pele de uma criança, sabia que não havia como continuar fingindo ignorância. Não. Jonatas finalmente conseguiu sussurrar,
a voz quebrada. Eu só queria ajudar. O garoto estudou seu rosto por longos segundos, como se pudesse ler sua alma através dos olhos. Então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso triste, distante, sábio demais para uma criança. Meu nome é Daniel, disse ele, ajeitando os bebês em seus braços. Estas são Esperança e Graça. Encontrei elas em uma lixeira há 2 semanas. Jonatas sentiu o mundo girar. 2 semanas. Por 2 semanas aqueles recém-nascidos vinham sobrevivendo nos braços de uma criança de rua. E ele passara por Daniel todos os dias, jogando algumas moedas como se isso resolvesse alguma coisa. Você precisa de ajuda, Jonatas disse tirando o casaco molhado. Deixe-me ir. Por que agora? Daniel interrompeu, sua voz carregando uma dor que cortou Jonatas pela metade. Por 3 anos você me viu implorando por comida. 3 anos. O que mudou hoje? A pergunta ecoou no silêncio úmido do abrigo improvisado. Jonatas não tinha resposta. Ou melhor, tinha uma. Mas não queria admitir a verdade brutal. Ele só se importara quando viu algo chocante o suficiente para estilhaçar sua bolha de indiferença. Vamos sair daqui, Jonatas disse, estendendo as mãos. Minha casa tem espaço, comida, aquecimento. Daniel hesitou, olhando para os bebês inquietos dormindo em seus braços. Você conhece um homem chamado Ricardo? Ricardo Kane? O nome atingiu Jonatas como um soco no estômago. Ricardo Kane, seu sócio há 20 anos, o homem que transformara pequenos negócios questionáveis em uma fortuna multimilionária, o homem cujos métodos Jonatas sempre preferira ignorar. Como você conhece Ricardo? Jonatas perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Ele matou minha mãe, Daniel disse, com simplicidade devastadora. Ela trabalhava em uma de suas fábricas, descobriu algumas coisas que não deveria saber. O mundo de Jonatas desabou. Sua empresa, sua fortuna, sua vida inteira construída sobre uma pilha de segredos sangrentos, e Ricardo estava no centro de tudo. O nome da minha mãe era Ada, Daniel continuou, sua voz ganhando força. Ela era contadora na Thornfield Indústrias. Um dia voltou para casa chorando, dizendo que descobrira dinheiro desaparecendo para lugares estranhos, dinheiro que deveria ter ido para salários, mas era desviado para contas fantasmas. Jonatas vagamente se lembrava de Ada, uma mulher pequena e quieta que sempre trabalhava até tarde. Ela havia desaparecido 2 anos atrás, e Ricardo explicara que ela encontrara melhores oportunidades em outro estado. Ricardo disse que ela fugiu. Jonatas murmurou. Ricardo mentiu, Daniel respondeu, erguendo o braço marcado. Antes de me enviar para um orfanato. Ele fez isso, disse que eu pertencia a Thornfield Indústrias agora, e que um dia viria me buscar quando eu fosse útil. A marca brilhava sobre a luz escura, uma cicatriz que transformara uma criança em um objeto marcado. Jonatas sentiu bile subir em sua garganta. Quantas outras crianças Ricardo havia marcado? Quantas outras famílias ele destruíra? Escapei do orfanato, Daniel continuou, sua voz firme apesar das lágrimas escorrendo pelas bochechas. Vivo nas ruas há 2 anos, e quando encontrei Esperança e Graça, jogadas no lixo como animais, soube que tinha que protegê-las porque ninguém mais faria. Daniel revelou então que possuía algo que Ricardo não sabia. Antes de fugir do orfanato, copiou todos os arquivos dele, nomes, lugares, contas bancárias, tudo. A evidência estava em um cofre digital, programado para enviar tudo para jornalistas e polícia se ele não digitasse um código específico a cada 72 horas. Minha mãe me ensinou programação antes de morrer. Ela sabia que um dia eu precisaria me proteger. Jonatas ficou atolado. Uma criança de 8 anos havia criado um sistema de segurança que criminosos experientes levariam anos para desenvolver. Os passos de Ricardo ecoavam cada vez mais próximos. Era a hora de enfrentar o monstro que ele ajudara a criar. Jonatas encontrou Ricardo na sala principal, examinando as pinturas caras com sua calma habitual. 3 homens armados o acompanhavam, mas Ricardo os dispensou com um gesto. Jonatas, meu velho amigo. Ricardo sorriu como se estivessem em uma reunião de negócios. Você parece preocupado. A conversa que se seguiu revelou a verdade completa. Ricardo sempre fora o verdadeiro dono da Thornfield Industries. Jonatas era apenas o rosto bonito da operação, um milionário respeitável que ninguém suspeitaria. As crianças marcadas faziam parte do Projeto Futuro, um esquema para criar trabalhadores escravos controlados. Legalmente, você é responsável por tudo, Ricardo revelou maliciosamente. Cada transferência,
cada conta offshore, cada resolução permanente. Mas Daniel havia gravado toda a conversa. Quando Ricardo percebeu, era tarde demais. As sirenes da polícia já soavam ao longe. 6 meses depois, Jonatas observava Daniel brincando no jardim da mansão com Esperança e Graça, agora bebês saudáveis e risonhos, rastejando pela grama verde. O som de suas risadas ecoava pelo ar matinal, substituindo o silêncio morto que dominava o lugar por décadas. A transformação estava completa. Onde antes havia ostentação vazia, agora havia vida real. Os corredores frios de mármore estavam cheios de brinquedos espalhados, desenhos infantis grudados na geladeira e o caos amoroso de uma família verdadeira. Ricardo estava na prisão federal, condenado à prisão perpétua depois que sua rede criminosa foi descoberta. As gravações de Daniel e os arquivos digitais que ele mantivera como salvaguarda desmantelaram completamente o projeto futuro. 43 crianças foram resgatadas do cativeiro em 7 estados diferentes, todas marcadas com o T da tortura, todas lentamente recuperando suas infâncias roubadas. Jonatas havia perdido quase toda a sua fortuna no processo. Investigações federais congelaram as contas da Thornefield Industries e ele voluntariamente entregou todos os ativos adquiridos com dinheiro sujo. Apenas a mansão, alguns investimentos limpos e o suficiente para garantir educação de qualidade para Daniel, Esperança e Graça permaneceram. Ironicamente, ele nunca se sentira mais rico. "Papai Jonatas!" Daniel gritou no jardim, usando o nome que escolhera para o homem que o salvara. "Esperança está tentando comer grama de novo." Jonatas sorriu e aproximou-se, carregando Graça nos braços. Agora, com 9 anos, Daniel havia crescido visivelmente nos últimos meses. Boa comida, sono regular e a ausência do medo constante haviam transformado o garoto esquelético em uma criança normal, embora sua maturidade excepcional nunca desaparecesse completamente. "Ela está aprendendo", Jonatas disse gentilmente, removendo folhas da boca de Esperança. "Todos nós estamos aprendendo." Daniel olhou com aqueles olhos profundos que viram mais do que qualquer criança deveria ver. "Você se arrepende de ter perdido quase tudo?" Era uma pergunta que Daniel fazia periodicamente, como se testasse se Jonatas realmente havia mudado ou se um dia se arrependeria de suas escolhas. "Nunca", Jonatas respondeu. E realmente falava sério. "Passei 50 anos acumulando coisas que não significavam nada. Vocês 3 me ensinaram o que realmente importa." A marca no braço de Daniel havia sido coberta por uma tatuagem artística que ele escolhera em seu 9º aniversário. Uma árvore crescendo através de uma cicatriz velha, simbolizando vida brotando da dor. O melhor cirurgião plástico do país oferecera remover a cicatriz completamente, mas Daniel recusou. "Isso faz parte da minha história", ele explicou. "Não quero esquecer de onde vim." Jonatas admirava aquela sabedoria. Daniel não só sobreviveu ao trauma, mas transformou-o em força, em compaixão por outros que sofreram. Já falava sobre estudar direito quando crescesse, para ajudar outras crianças em situações semelhantes. O telefone de Jonatas tocou. Era Sarah, a assistente social responsável pelo caso. Nos primeiros meses, ela visitava semanalmente para garantir que tudo estava correndo bem. Agora as visitas eram mensais, mais por amizade que por obrigação. "Jonatas, tenho notícias." Ela estava animada. "A adoção de Daniel, Esperança e Graça foi oficialmente aprovada. Vocês são uma família legal agora." Jonatas sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Após 6 meses de papelada, investigações e audiências, ele era finalmente, oficialmente, um pai. Não importava que ele tivesse começado como milionário aos 50. Sua vida real começou aos 51, numa noite chuvosa quando decidiu seguir um garoto corajoso. Daniel voltou correndo com as mamadeiras, o rosto irradiando a alegria pura que só as crianças podem expressar. "Papai, por que você está chorando?" "Porque somos uma família de verdade agora." Daniel sorriu aquele sorriso que transformou um magnata frio em um pai amoroso. "Nós sempre fomos, papai, desde a primeira noite." Enquanto o sol se punha sobre o jardim onde 3 crianças brincavam livremente, Jonatas entendeu a lição mais importante de sua vida. A verdadeira fortuna não se mede em contas bancárias.
mas na capacidade de amar e ser amado. Uma criança de 8 anos lhe ensinou que a melhor riqueza do mundo é ter alguém que vale a pena sacrificar tudo.